Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Lula bateu o martelo e indicou seu advogado pessoal Cristiano Zanin para a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal por Ricardo Lewandowski. Com a indicação, e pelas regras de aposentadoria, Cristiano Zanin poderá ficar na corte até 2050. Em sua saída do STF, Lewandowski chegou a dizer como gostaria que fosse o seu sucessor. O futuro integrante do Supremo Tribunal Federal, aquele que irá me substituir, deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição, ser muito fiel à Constituição e ter coragem para enfrentar as enormes pressões a que são submetidos os ministros da Corte. Essa indicação é recheada de polêmicas, já que se trata de alguém muito próximo de Lula e que atuou para conseguir anular a condenação do petista. O STF cancelou uma cobrança ilegal da Receita Federal que estava sendo feita contra o ex-presidente Lula e também reafirmou a inocência do ex-presidente Lula. Pela Constituição brasileira, a indicação de um nome para o STF é prerrogativa do presidente da República, mas deve preencher alguns requisitos que nem sempre são respeitados. Entre eles, ser brasileiro nato, com mais de 35 anos e menos de 75, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O fato de ser brasileiro nato é porque o presidente da Corte Máxima do país está na linha de sucessão do presidente da República. No entanto, essa indicação não é soberana. Ela deve ser aprovada pela maioria absoluta dos senadores da República após sabatina na casa. Grato e honrado, humildemente me apresento ao elevado crivo de vossas excelências, para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo e mistério de ministro do Supremo Tribunal Federal. Líderes do Senado já tranquilizaram o presidente Lula de que o nome de Zanin deve ser aprovado sem grandes dificuldades. Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde acontece essa sabatina, já sinalizou que deve tornar o processo célere. Inclusive, já houve uma acomodação dentro do STF para receber Cristiano Zanin nas turmas da Corte. O ministro Dias Toffoli, que foi indicado por Lula, pediu transferência da primeira para a segunda turma do STF, que é aquela que analisa os casos da Lava Jato. Como Cristiano Zanin atuou em processos contra a operação e eles ainda estão em tramitação, ele teria que se declarar impedido para analisar esses casos. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de realizar o combate à corrupção. O legado da Lava Jato, para mim, não é bom. Houve sucessivas quebras do Estado de Direito e isso não pode acontecer. Como dissemos, Cristiano Zanin é advogado há mais de 2 décadas e se notabilizou por defender Lula nos processos penais da Operação Lava Jato desde 2013. Zanin também foi coordenador jurídico da campanha do presidente em 2022 e no governo de transição assumiu a área de cooperação jurídica internacional. O jurista tem 47 anos e se formou no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Zanin lecionou Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo e também é fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Ele é casado com a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, com quem tem 3 filhos, um de 13 anos e os gêmeos de 9.
Valesca é afilhada do presidente Lula. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado. O futuro ministro gosta de vinhos e, para acompanhar, costuma pedir frutos do mar. Mas, recentemente, descobriu uma restrição alimentar. Ironicamente, sofre de alergia à lula. E eu estou falando do molusco. Em setembro de 2020, durante um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas ordenou a busca e apreensão na casa de Zanin, por suspeita de liderar um esquema de fraudes no Sistema S e na FEComércio, ambos no Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas, que ganhou fama na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, foi afastado das funções acusado de desvio de conduta. Em janeiro deste ano, Cristiano Zanin foi constrangido por um bolsonarista em um banheiro no aeroporto de Brasília, enquanto escovava os dentes. Hein, vagabundo? Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Hein, safado? Vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse? Tem vergonha pelo seu país? O advogado, que sempre trabalhou com casos de falência, faz parte da defesa de conglomerados como a Americanas, em recuperação judicial, e a JF, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista. As lojas Americanas contrataram Cristiano Zanin, que é advogado de Lula e cotado para o STF, para defender a companhia no processo que corre no Superior Tribunal de Justiça, em que o banco BTG Pactual briga para continuar retendo R$1 bilhão e 200 mil do caixa da varejista. Em uma sessão do STF, Zanin chegou a receber elogios do ministro Gilmar Mendes. Reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado. Vale lembrar também que durante os anos em que defendeu o presidente Lula nos processos da Lava Jato e após a sua prisão, alguns aliados do petista chegaram a questionar a competência do advogado. Com a chegada de Cristiano Zanin, o Supremo Tribunal Federal passa a ter 11 ministros novamente. Com isso, acabam as chances de empate nas votações no plenário do STF. Afinal, o quão problemática pode ser a indicação de Cristiano Zanin? Como o mundo político e jurídico devem reagir? Quais são os riscos de se ter uma corte constitucional extremamente politizada? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, Elival Ramos. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimento a todos que acompanham esse podcast. Professor, o fato de Cristiano Zanin ter sido advogado do presidente e ser uma pessoa próxima ao presidente da República traz algum problema nessa indicação? Diante da opinião pública, isso pode acabar politizando ainda mais o STF? Primeiro, dizer o seguinte, que o requisito constitucional, além da reputação ilibada, etc., que é de mais difícil aferição, é mais ou menos evidente, né? O requisito é o notável saber jurídico, né? Então, a primeira questão é como interpretar isso, né? Falando de alguém que tem a qualificação de jurista, não de maneira... Há uma maneira de aferir isso, quer dizer, há uma comunidade jurídica, né, composta por professores, pós-graduandos, alunos, enfim, a comunidade de operadores do direito, juízes, promotores, advogados, que sabe quem é jurista e quem não é jurista. O indicado, nesse caso, me parece que é um operador do direito, um advogado competente. Isso, há vários depoimentos nesse sentido. Eu acompanhei um pouco à distância o trabalho dele na defesa do presidente Lula, e é um trabalho muito bem feito, do ponto de vista da advocacia criminal. Mas isso não qualifica alguém como jurista.
A qualificação de jurista exige muito mais que isso, exige, de fato, um conhecimento amplo do direito, nos seus vários setores, um embasamento teórico fora do comum, né? Então, enfim, esse é um primeiro ponto. Em segundo lugar, acho que, embora não haja proibição de indicar um advogado ou alguém muito próximo, né, para o Supremo Tribunal Federal, mas quando essa indicação tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo, pelo Senado, o fato é que isso, do ponto de vista institucional, não é bom. Não é bom para o Supremo, sem dúvida alguma. E não é bom para o próprio governo, né, porque fica uma relação com o tribunal sempre sob suspeita, né, que, então, sei lá, se o indicado vai algum tipo de intermediação com a corte, enfim, são essas suspeitas, né? Há uma frase antiga que se diz que a mulher de César não basta ser honesta, né? Tem que parecer honesta. Isso é muito importante na área pública. É importante que haja convicção da opinião pública de que o tribunal, enfim, está ali representado da melhor forma possível, né? Então, essas indicações, elas não são, a meu ver, adequadas, né? Quer dizer, não se deve indicar alguém com quem se tem uma relação muito próxima. O advogado pessoal, veja que é diferente de outras indicações que já foram objeto de críticas. Por exemplo, se falou aí, eu li por esses dias, o ministro Gilmar Mendes, que era o advogado-geral da União na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas ele ocupava um cargo institucional, né? Ele era alguém de carreira, da República, estava lá exercendo a advocacia pública naquele momento que era possível ainda, e enfim, ele foi indicado. Era alguém que veio da carreira, pode-se dizer, da advocacia pública. E aí tem uma dimensão institucional. Agora, claro que naquele momento estava próximo do presidente, que cumpria suas funções, e são funções de confiança. Outra coisa é um advogado pessoal, que é uma escolha absolutamente pessoal mesmo, né? E exige aí, nesse caso de um processo que há todo um lado político, né? Exige um envolvimento de ambos os lados, né? Quer dizer, um advogado certamente é alguém que tem uma proximidade ideológica com quem ele defende e vice-versa. Então. Agora, professor, a gente sabe que a qualidade dos ministros do STF também passa pelo processo da sabatina no Senado. E o que a gente tem acompanhado nas últimas sabatinas que acontecem no Senado é mais uma polarização, é mais uma demonstração do seu lado político do que, de fato, sabatinar aquele que está pleiteando o cargo de ministro do STF para saber se de fato ele está preparado juridicamente para aquele cargo. Isso também acaba atrapalhando a qualidade do Supremo Tribunal Federal? Na realidade, veja bem, no passado, claro que sempre houve discussão sobre nomes, etc., mas havia, de fato, muitas indicações que eram feitas com um critério absolutamente técnico, que indicavam um grande jurista. Eu sei de pessoas que foram convidadas, inclusive que não aceitaram, mas que tinham esse perfil. Por que será que nos últimos anos, não é só essa indicação, nos últimos tempos, tem prevalecido uma indicação de pessoas com proximidade política? Essa é uma boa indagação que nós devemos fazer. A meu ver, está ligada à mudança do perfil do próprio Supremo Tribunal Federal. E passou a ser um tribunal que muitas e muitas vezes deixa de lado a função jurisdicional para ingressar em aspectos próprios da função legislativa, por exemplo, ou da função de governo, né? O Supremo Tribunal Federal, a postura institucional correta é não se envolver de modo algum na discussão, porque ele certamente será chamado a examinar a constitucionalidade se isso se transformar em lei em algum momento. Claro, o que nós assistimos? Ministros participando ativamente do debate, dando opiniões, falando, e mais do que isso, não é? Dizendo que é inaceitável que o Congresso, de alguma maneira, não aprove alguma regulamentação sobre esse assunto. Isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes. Juízes aguardam o jogo político se desenvolver e depois julgam o aspecto jurídico. Nesse caso, vai julgar se o projeto de lei é constitucional ou não. Aliás, a lei, o projeto transformado em lei, se é constitucional ou não. Ele não pode se envolver na elaboração. Isso é papel dos órgãos representativos. Então, essa mudança do perfil do Supremo atrai a indicação para o lado político. Então, quem hoje se olha, o Supremo assumindo, né, uma espécie de vácuo que foi deixado na área da representação política, dado o esfacelamento do nosso sistema partidário, né, e a carência de maior poder deliberativo da parte do Congresso, o Congresso não delibera, o Supremo assume o poder. Na verdade, usurpa o poder. Mas, enfim, esse papel mais ativista do Supremo faz com que todos enxerguem no Supremo uma casa política. Tanto é verdade isso que nunca houve, é certo que os tempos são outros, nunca houve uma discussão tão forte sobre minorias serem representadas no Supremo.
o que é próprio da discussão no parlamento, né? Isso é próprio nos partidos e tal. Mas não numa casa que deveria ser uma casa de juristas, especialistas, etc. Isso mostra a mudança de perfil do Supremo, não é? E está ligado a esse assunto. Agora, acho que a sabatina no Senado segue esse ritmo, quer dizer, à medida em que se trata de uma questão política, claro, quem é ligado ao governo vai defender a indicação, quem é contra o governo vai criticar a indicação. Veja que é o mesmo, quando na verdade foi bem colocado na questão, se deveria procurar quem é o melhor nome, quem tem uma visão institucional equilibrada e tem uma boa formação. Isso devia ser explorado na sabatina. Já não é muito da tradição brasileira, porque a regra segundo a qual os senadores têm como foro privilegiado em um processo crime o próprio Supremo, faz com que haja um certo temor reverencial aí, de quem vai fazer a sabatina. Eles sabem que amanhã poderão ser julgados por esse que está sendo sabatinado. Logo, isso também prejudica. Vejam que são desenhos institucionais inadequados. Eu tenho defendido que uma maneira de melhorar isso seria ter um quórum de aprovação elevadíssimo. Por exemplo, 2/3 dos senadores. Não hoje, como é a maioria absoluta, ou 70% dos senadores. Um quórum de propósito elevado. Por quê? Para forçar o acordo entre oposição e situação em função de nomes de maior porte. Agora, professor, como mudar essa politização do Supremo? Seria rever essa forma de indicação de ministros da Suprema Corte ou criar regras mais rígidas para essa indicação? Não, acho que tem dois lados aí, que podem ser... Primeiro é esse que eu estava dizendo agora, quer dizer, se nós tivermos um parlamento forte, o Supremo vai voltar ao seu conduto natural, vamos dizer assim, né? Ele vai voltar a exercer funções. O problema é que ele não tem um poder que faça a contraparte. Essa é a questão, né? Por quê? Porque há um esfacelamento. Na medida que eu tenho ali muitos partidos, eu não tenho uma liderança clara, forte, eu tenho ali, claro, as matérias são aprovadas por acordos dificílimos de serem construídos, o governo inclusive tem dificuldade também. Eu não tenho uma liderança de representação política no parlamento que possa, vamos dizer, dialogar com o Supremo em termos institucionais mais duros, né? Dizer, olha, não vou admitir que você entre na nossa competência, né? E isso tem que ter consequências, né? Da mesma maneira da parte do Executivo. Quando há um enfraquecimento da representação política, alguém ocupa o lugar. E nesse caso, claro, porque já se disse há muito tempo, não há bonzinhos em política, né? Quer dizer, há ocupação de espaços, há exercício de competências e tal. Agora, é claro que algumas medidas como essa que eu mencionei, melhorar o quórum, talvez fazer as indicações vindo de várias áreas, né? Ter talvez uma comissão no Senado, fora da Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer ali propriamente a sabatina, mas ter talvez uma comissão técnica de apoio que pudesse também ajudar na sabatina, composta por professores, por juristas, né, afinal de contas, que pudessem trazer ali questões a serem feitas para o sabatinado, para aferir, não se ele conhece a matéria na qual ele atua, mas se ele tem uma visão geral do direito correspondente às funções que vai exercer. E já há também, já causa ali uma certa modificação no Supremo Tribunal Federal, e aí eu estou tratando especificamente da indicação do Zanin, porque o ministro Dias Toffoli ele acabou pedindo para ir para a segunda turma do STF, que é a turma que analisa os processos da Lava Jato. Isso porque, já imaginando que Lula indicaria Zanin, se entrasse na segunda turma, que era o local onde estava o ministro Lewandowski, iria ter que se declarar impedido, porque ele é parte desse processo da Lava Jato. Essa questão do ministro do STF se declarar impedido ou não, ela ficou um pouco também comprometida nos últimos anos, né, professor? Sem dúvida. Bem, aí, veja, já há essa dificuldade, né? De fato, o envolvimento do Zanin é muito grande nas questões da Lava Jato. Mas tem que se pensar o seguinte também, não é só a Lava Jato, né? Há outras questões aí que podem surgir de grande interesse para o governo, talvez até maior do que tem hoje a Operação Lava Jato, né? E que está praticamente, podemos dizer, nos seus estertores, né? E temos aí outras questões que vão surgir ainda, né, do atual governo,
E aí você tem alguém que, até pouco tempo atrás, né, era um advogado pessoal, né? Pessoal, não é um advogado institucional do Estado brasileiro, enfim, do Poder Executivo, mas é um advogado pessoal, né? Isto efetivamente não é bom, né? Nós certamente teremos aí crises, teremos questões jurídicas, né, que subirão, aí, chegarão ao Supremo Tribunal Federal, e é preciso que haja confiança de que ali é uma casa isenta para apreciar essas questões, né? Então vai haver sempre a dúvida se isso estará ocorrendo. O próprio Zanin vai ter dificuldade, porque ele vai ter que participar, do ponto de vista jurídico, se ele não praticou um ato no processo, ele, em tese, está livre para julgar, não tem impedimento nenhum. Mas fica aquela ideia, bom, mas isso interessa para o governo, como é que irá participar nessas condições, né? E diante disso tudo que nós estamos conversando, professor, acho que criam-se frases extremamente problemáticas. Eu lembro quando Bolsonaro indicou André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, ele falava, eu tenho 2 ministros no STF. E o Lula disse a aliados que queria ter um amigo no STF. Essas frases são muito problemáticas, né, professor? Pois é exatamente por isso. Veja só. Na área, em toda a área. Vamos imaginar se nós estivéssemos falando aqui da escolha de um médico, né, para um posto qualquer, sei lá, no Ministério da Saúde, um grande conselho e tal. Quem é que nós íamos procurar? Nós íamos procurar um médico de nomeada, testado e aprovado, né, na prática médica, que participa de congressos, que é reconhecido pela comunidade médica, etc. Que normalmente será uma pessoa, vamos dizer, com um pouco mais de idade. Não quero dizer que precisa ser necessariamente próxima dos 70 anos, né, mas alguém que terá aí, vamos imaginar, seus 45, 50 e poucos anos, né? Não será nem tão novo e nem talvez tão idoso. O que nós vemos é essa idade do indicado cada vez mais baixa. Por que será? Exatamente porque com isso a indicação ganha maior potencial ou ganha maior durabilidade, né, em seus efeitos políticos. Porque eu indico alguém da minha confiança e que ficará mais tempo no tribunal. Isso tudo reforça o que eu vinha dizendo antes, a mudança de caráter da atuação do Supremo. Então, essa mudança de perfil que vem correspondendo à mudança do perfil do indicado. Então, eu procuro pessoas próximas, e aí essas frases são sintomáticas. É o meu ministro, né, foi indicado por mim, etc. Aí, certamente dirão os próprios ministros do STF, não, mas a prática que nós vemos no Brasil é que a pessoa, uma vez indicada, ela é vitalícia, ela se distancia. Eu diria, isso é relativo. Alguns se distanciam mais, outros menos, né? É verdade, mas é aquela questão, sempre fica a dúvida, né? Em alguns casos em que não houve necessário distanciamento, será que votou por isso ou por aquilo? Votou porque é amigo ou votou porque acredita mesmo na tese, etc. Isso não é bom, né? Os tribunais têm que ter, nós temos que ter a confiança. Infelizmente, o tribunal se politizou e hoje a indicação segue esse perfil, né? O perfil político. E o próprio Senado não acha isso nada demais, porque participa desse jogo, né? O que eu acho curioso no Brasil é que os representantes políticos, deputados e senadores, se conformem com esse estado de coisa. Quer dizer, quem exerce representação política devia estar procurando ali fazer com que, olha, eu sou um representante do povo, né? Eu tenho que ser respeitado e a minha atribuição não pode ser usurpada por ninguém. Simplesmente fico em brigas internas e, enquanto isso, né, nós temos o Supremo Tribunal Federal ocupando, quase que tornando aquilo que o colega Oscar Vilhena chama de supremocracia. O senhor citou algo muito importante, que é a questão da idade, né? E essa tendência de ministros mais novos estarem sendo indicados recentemente. No caso do Zanin, ele tem 47 anos, ou seja, ele ficaria 27 anos, se ele cumprir, obviamente, todo o período dele no Supremo Tribunal Federal, ele ficará 27 anos lá no Supremo Tribunal Federal. E aí eu fico pensando, professor, não é muito tempo para um ministro do Supremo Tribunal Federal? A rotatividade não deveria ser maior até para a gente ter um tribunal mais saudável? Não há dúvida. Eu tenho doutrinariamente uma proposta, que já tem mais de 10 anos até, foi uma tese que eu escrevi, um livro que escrevi a partir de um trabalho acadêmico,
E lá eu fiz a proposta, primeiro, de transformar o Supremo numa autêntica corte constitucional, portanto o Supremo raramente julgaria casos, em algumas situações muito especiais, por exemplo, processos criminais contra o presidente da República, que são raríssimos, né? O que eu estou propondo é que o Supremo se transforme numa corte constitucional, quer dizer, julgar questões constitucionais em tese. Depois o processo segue o seu ritmo, o seu curso normal e vai ter o julgamento do caso pelas instâncias de base. Essa é a proposta. Com isso, o perfil dos ministros seria alterado também. E haveria essa questão do mandato. Quer dizer, então, no Brasil se discute o mandato, muitas vezes, sem discutir as competências e atribuições do Supremo. Isso que eu acho equivocado. Quer dizer, nós temos que montar o órgão a partir do perfil, e não ao contrário. Então, definir o que é uma corte constitucional, bom, vamos alterar a forma de indicação. Ela teria que ser plural, vir de várias origens, né? Então, por exemplo, o presidente da Câmara, ou enfim, a mesa da Câmara, poderia indicar um nome, o Senado é que vai aprovar, o presidente da República indica outro, outro pode vir do próprio Supremo, o próprio Supremo eventualmente chegar à indicação de um nome ou de uma lista, enfim, tem mecanismos variados, né, de composição, mas ela deveria ser plural. E mandato. As cortes constitucionais, todas elas têm mandatos. Não são mandatos nem tão curtos, quer dizer, que sejam próximos do mandato do governo, porque há uma desconexão, né? Não precisa ser, nem deve, né, coincidir, mas são mandatos de 10 anos, 12 anos, né? Não ultrapassa isso. E mais uma coisa que eu acho interessante no sistema francês, por exemplo, normalmente a remuneração é a mais elevada da República, mas ninguém se aposenta no cargo. Porque justamente como você passa um mandato, né? Então, no período que estiver lá, você vai receberá a maior remuneração de todos os cargos públicos, né, da República. Mas, pode ser igual ao do presidente, enfim, mas isso vai depender de cada sistema. O que não acontece, e acho uma medida salutar, é a aposentadoria nesse cargo. Então, isso faz com que as pessoas que vão para o cargo sabem que é um mundo, né, que você vai desempenhar uma função naquele tempo e depois você volta à sua atividade normal, né? Eu sempre digo que quem melhor ocupa um cargo é aquele que tem luz própria e empresta um pouco do seu brilho, ou compartilha desse brilho com o brilho da instituição. Uhum. Aqueles que vivem apenas do brilho da instituição, porque não tem brilho próprio nenhum, constitui sempre um problema institucional. Bom, e assim a gente encerra a nossa entrevista aqui com o professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, Elival Ramos, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza por este bate-papo. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço debater um tema como esse de tanto interesse para o país e fico à disposição para novas conversas oportunamente. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande a sua mensagem para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.